Você acha o Present Perfect difícil? Neste vídeo eu vou te mostrar a fórmula que transforma essa estrutura tão complicada em algo super simples. Se você está cansado de tentar decorar aquele monte de regras gramaticais para usar o Present Perfect, então fica comigo. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como você vai começar a utilizar o Present Perfect de forma simples e prática, sem precisar ficar decorando aquelas regrinhas gramaticais chatas. Eu te garanto que em poucos minutos você vai entender tudo e já vai sair usando na prática. Hello guys, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Leandro e há mais de 15 anos eu ajudo pessoas como você a falar inglês com confiança e aproveitar as oportunidades que surgem. Hoje eu vou te ensinar a usar o Present Perfect de forma simples, sem precisar ficar decorando regras gramaticais complicadas. Se você quer entender de uma vez por todas e já começar a usar na prática, esse vídeo é para você. Antes de mais nada, é fundamental que você entenda a estrutura do Present Perfect. Sem isso, é impossível montar frases corretamente. Mas não se preocupe porque é super simples. A estrutura básica é formada por sujeito, mais o have ou has e mais o verbo no passado particípio. E aqui nós já vamos direto para alguns exemplos práticos usando o verbo work. I have worked. Eu trabalhei. You have worked. Você trabalhou. We have worked. Nós trabalhamos. They have worked. Eles ou elas trabalharam. Lucy and Brian have worked. Lucy e Brian trabalharam. No caso do he, she, it, a estrutura vai mudar um pouquinho. A gente vai usar o has e não o have. He has worked. Ele trabalhou. Jack has worked. Jack trabalhou. She has worked. Ela trabalhou. Mia has worked. Mia trabalhou. It has worked. Isso funcionou. Reparou como é simples? Para frases afirmativas, a estrutura vai ser sempre essa. Sujeito, o have ou has e o verbo principal no passado particípio. Não tem segredo. Agora, para fazer a negativa, é só acrescentar o not. Mas olha só como fica mais fácil se nós usarmos a forma contraída. I haven't worked. Eu não trabalhei. She hasn't worked. Ela não trabalhou. E quando a gente quer fazer uma pergunta, basta inverter o have ou has com o sujeito. Have you worked? Você trabalhou? Has she worked? Ela trabalhou? Então, tudo isso que a gente viu até agora é só a parte da estrutura. Para eu montar qualquer frase dentro do Present Perfect, basta utilizar essas estruturas que nós aprendemos para afirmativa, negativa e interrogativa. E agora que você já sabe montar frases, vamos ver quando você vai utilizar esse tempo verbal em conversas em inglês. Isso é o que realmente vai te ajudar a falar com mais confiança. Se esse conteúdo está te ajudando a entender o Present Perfect de uma forma mais simples, não esquece de deixar o like. Isso ajuda o canal a crescer e a alcançar mais pessoas que também precisam descomplicar o inglês. E se você conhece alguém que está tendo dificuldade com esse assunto, compartilhe esse vídeo. Vamos ajudar mais gente a aprender inglês de um jeito fácil e prático. Sabe quando algo começou lá atrás e ainda está acontecendo? Esse é o momento perfeito para usar o Present Perfect. Ele mostra que uma ação começou lá atrás, lá no passado, e ainda está acontecendo até esse momento. Vamos ver alguns exemplos. I have been a teacher for 16 years. Eu sou professor há 16 anos. I have been a teacher since 2008. Eu sou professor desde 2008. They have lived in New York for 10 years. Eles moram em Nova York há 10 anos. Ou seja, isso quer dizer que a ação começou no passado, mas ainda está em andamento no momento presente. Eu ainda sou professor e eles ainda moram em Nova York. Quando algo que você fez no passado tem impacto direto no agora, você usa o Present Perfect.
O que importa aqui é o resultado presente e não o momento exato quando esse algo aconteceu. Por exemplo, I have read that book. Eu li aquele livro. She has cleaned the house. Ela limpou a casa. O foco é no presente. Não importa quando eu li o livro, não importa quando ela limpou a casa. O importante é que essas coisas agora, no momento presente, já estão feitas. Quando você quer falar de experiências que já viveu, mas sem especificar o momento, o present perfect também é usado nesse tipo de situação. Eu posso dizer, por exemplo, I have been to London twice. Eu fui a Londres 2 vezes. We have traveled to Spain many times. Nós viajamos para a Espanha muitas vezes. Aqui eu estou falando da experiência de ter ido a Londres ou viajado para a Espanha. Mas não importa quando exatamente isso aconteceu. O que importa é que essas coisas já fizeram parte da minha vida, da minha experiência. Se você quiser afirmar que algo já foi feito ou que ainda não aconteceu até o momento presente, você também usa present perfect. I have already done the dishes. Eu já lavei a louça. I haven't done the dishes yet. Eu ainda não lavei a louça. Have you finished your homework yet? Você já terminou o seu dever de casa? Perceba que o foco está no estado atual e não no momento da ação. O que importa é se a ação foi concluída ou não até agora. Use o present perfect para falar sobre coisas que nunca aconteceram ou sempre aconteceram até o momento presente. Esse uso aqui ele é muito comum no inglês falado e é super útil. I have never driven a Ferrari. Eu nunca dirigi uma Ferrari. He has always loved football. Ele sempre amou futebol. Use o present perfect dessa forma sempre que você for falar sobre coisas que nunca aconteceram na sua vida ou sobre coisas que sempre aconteceram na sua vida até o momento presente. Se você quer aprender inglês de forma prática e personalizada, com foco em conversação desde a primeira aula, eu tenho uma oportunidade incrível para você. Na PortLT oferecemos aulas online, individuais ou em dupla, especialmente para pessoas que estão em Portugal ou outros países da Europa. E o melhor, você pode agendar uma aula de demonstração gratuita para conhecer o nosso trabalho. É só clicar no link aqui na descrição do vídeo e agendar o seu horário agora mesmo. Vamos juntos transformar o seu inglês. Use o just com present perfect para indicar que algo acabou de acontecer. I have just arrived home. Eu acabei de chegar em casa. She has just finished the report. Ela acabou de finalizar o relatório. Sempre que você usar o just com present perfect, você vai estar falando que algo aconteceu há pouquíssimo tempo, destacando que a ação acabou de ser concluída. Uma dica fundamental para usar o present perfect corretamente é prestar muita atenção aos verbos irregulares. Aprender a forma dos verbos no passado particípio vai sem dúvidas fazer com que você evite cometer erros quando estiver usando o present perfect. Por exemplo, se eu pegar o verbo ver em inglês, no presente ele é see, no passado ele é saw e no passado particípio ele é seen. Então, essa terceira forma é a forma que eu vou usar quando eu estiver formando minhas frases no present perfect. I have seen this movie before. Eu já vi esse filme antes. Assim como o verbo escrever, que no presente é write, no passado é wrote e no passado particípio é written. They have written many books. Eles escreveram muitos livros. Os verbos irregulares não seguem a regra de acrescentar o ed ao final. Então é importante praticá-los e memorizá-los para evitar erros. Por último, lembre-se, a prática leva à perfeição. Para dominar o present perfect, você precisa usá-lo no dia a dia. Crie frases, pense em situações reais e pratique até que este tempo verbal se torne natural para você. A chave aqui é sempre a consistência.
Quanto mais você utilizar, mais confiante se tornará. Agora tem uma coisa importante que eu preciso te falar. Quando você começa a usar o Present Perfect de forma prática, sem se prender a tantas regras, tudo começa a ficar mais fácil. O segredo é praticar com exemplos do dia a dia, porque assim você vai ver como esse tempo verbal faz parte das conversas em inglês o tempo todo. E se você ficou com alguma dúvida ou quer ver mais exemplos, não se preocupe, porque tem mais conteúdo como esse vindo por aí. Deixa aqui nos comentários uma frase usando o Present Perfect. Eu vou ler todas e vou corrigi-las para vocês. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a descomplicar o Present Perfect e que você já consiga usar no dia a dia. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like, compartilhar e, é claro, se inscrever no canal. Aqui você sempre vai encontrar dicas de inglês práticas e diretas ao ponto. Nos vemos no próximo vídeo e até lá, continue praticando para falar inglês com confiança.